Muito boa tarde, estamos chegando aqui no YouTube do Metrópolis, trazendo para você Reinaldo Azevedo, todas as análises de política que interessam nesse país. E, Reinaldo, já começo te dizendo que daqui a pouco a gente vai falar sobre o programa do governo lançado hoje, mas queria ouvir tua opinião antes da gente falar sobre ele. O quão você acha que segurança pública vai ser um assunto decisivo nas eleições de 2026? Eu creio que não, porque vai depender muito de como a campanha vai se organizar. Se depender do bolsonarismo, a eleição vai ser em cima disso. Então, a extrema-direita vai lá propor soluções simples e erradas para problemas difíceis, para citar o jornalista americano Gary Mencken, né? E vamos ficar só em cima disso, vamos prender as criancinhas a partir dos 14 anos, transformar o Brasil no imenso presídio, vamos prender pobres e pretos, pretos e tão pobres, pobres e tão pretos, e vamos soltar golpistas, 14 anos, maioridade penal, e não sei o quê, e vamos empilhar corpos, porque assim a gente resolve, tiro na cabecinha e tal. Se deixar para eles, é só isso, porque assim o Flávio não vai precisar discutir, por exemplo, o reajuste de aposentadoria, que o projeto dele prevê que não vai ter reajuste real. Vamos congelar o salário mínimo só com o reajuste. Como ele não quer discutir isso, que é o que setores dos chamados mercados querem ouvir dele, né? Então ele vai querer deslocar para a segurança pública. E aí cumpre a quem o enfrenta fazer o debate certo. Que vai ser importante, né? E vamos tratar desses assuntos aí, né? É isso aí. Nossa, comecei já comecei entregando tudo. E vai entregar mais, porque a gente vai falar agora exatamente desse programa que o governo Lula lançou, o programa Brasil contra o Crime Organizado. No total, vão ser destinados 11 bilhões de reais para essa área, isso segundo o Ministério da Justiça. A divisão vai ser em 4 eixos, tá? Visando aí a asfixia financeira das organizações criminosas, a promoção do padrão de segurança máxima no sistema prisional, a ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios e o enfrentamento ao tráfico de armas, munições e explosivos. Desse total de investimentos previstos, cerca de 1 bilhão, um pouquinho a mais, vai ser de recursos da União. O montante vai ser distribuído da seguinte forma: 388 milhões para ações de asfixia financeira, 330 para o eixo do sistema prisional, 201 milhões para esclarecimento de homicídios e outros 10 bilhões dizem respeito a uma linha de crédito específica para a segurança pública que vai poder ser contratada pelos estados, pelo município e pelo Distrito Federal. E durante o evento, Lula afirmou que muitas vezes a polícia olha para a favela, mas o crime organizado não está lá. Vamos ver. O crime organizado é outra coisa poderosa, que muitas vezes a polícia olha para a favela, mas ele está, sabe, no 15º andar de um apartamento, olhando do apartamento de cobertura a ação da polícia. Muitas vezes ele está no meio empresarial, muitas vezes ele está no Poder Judiciário, muitas vezes ele está no Congresso Nacional, muitas vezes ele está no futebol. Ou seja, ele está espalhado por todas as categorias existentes e hoje a nível internacional. Em outro momento, Lula disse que pediu para o Donald Trump a entrega dos criminosos do Brasil que vão estar em Miami. Vamos acompanhar também esse corte. Eu disse ao presidente Trump, se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que começar a entregar alguns nossos que estão morando em Miami. É só querer discutir. E agora o Wellington foi comigo, o Dario foi comigo. Nós falamos para o presidente Trump, nós temos proposta de asfixia financeira. Nós temos proposta de combater a lavagem de dinheiro, inclusive tem um estado nos Estados Unidos, a Delaware, se não me falha a memória, que é um estado que tem lavagem de dinheiro de gente brasileira. E, ao mesmo tempo, parte das armas que nós aprendemos vem dos Estados Unidos. E essas coisas é importante dizer, porque senão eles passam a ideia que a desgraça toda está do lado de cá e que eles não têm nada a ver com isso. Mas, como discordar desse macro diagnóstico, não é?
o tráfico de drogas não é um menino. Quando eu digo menino, tá chamando bandido de menino. Não é o garoto que começa a ser avião do narcotráfico, que começa a distribuir, depois ele vai ascendendo na escala social, na hierarquia do crime. Não é ele, né? Não é ele. Sim, certamente há traficantes muito ricos, etc. Mas isso, o crime está estruturado numa organização. E nós sabemos que tem, nos termos do Rio de Janeiro, tem a turma do asfalto, para ficar na geografia do Rio, e se eu for ficar na geografia de São Paulo, né, tem a turma das coberturas, né, das áreas nobres, né, já que aqui em São Paulo a geografia social também é um pouquinho diferente. Então, é claro que é preciso chegar aí. E o Lula lembrou, tem o tal do Ricardo Magro, que está ligado ao tráfico de combustíveis, segundo todas as investigações, que está refugiado nos Estados Unidos, está lá, né, com mandado de prisão, expedido aqui, e, enfim, e nós tivemos, e está em curso, o debate sobre transformar as organizações criminosas em organizações terroristas, que é a defesa que a extrema-direita faz aqui no Brasil. De uma maneira pusilânime, covarde, absurda, né? Que é o que me incomoda. Veja, as pessoas podem ter divergências sobre a maneira de enfrentar o crime, são legítimas. Há quem entenda que quanto mais você exacerba as penas, mais você resolve o problema dos criminosos, o que é falacioso, tecnicamente mentiroso, mas isso é mentiroso desde um clássico da obra de referência do Cesare Beccaria sobre os delitos e as penas. Quer dizer, isso é falso, mas de qualquer modo existe essa visão que parece tão óbvia, né? A tal da solução simples e errada para problemas difíceis. Basta você extremar as penas. A gente agora na lei antifacção prevaleceu esse negócio, né? A proposta do governo já aumentava a pena, mas aí vai, derrite, põe, enfim, pena superior, aliás, até a pena de terrorismo, como se isso por si resolvesse. Não resolve, né? Agora é claro que precisa ser combatido. Agora, esse crime se infiltrou, é evidente, se infiltrou nas esferas do Estado. A coisa é bem mais complexa do que parece. Vai desde o tráfico lavando dinheiro no mercado financeiro, no mercado de combustíveis, no mercado imobiliário, que é uma coisa que é um clássico, né? O mercado imobiliário de altíssimo luxo está infiltrado pelo crime organizado. Não é porque as empresas estão fazendo conluio, mas porque os mega traficantes, os chefões do narcotráfico estão comprando imóveis e alimentando esse mercado. Então, é difícil desarmar isso, mas há outros caminhos também. O crime organizado se misturou com emendas parlamentares. Veja você. Ora, Rafael, se eu tenho 60 bilhões por ano circulando nas mãos destes senhores, sem muito controle ainda, apesar dos esforços do Dino, né? E se o crime está ali em busca de oportunidades, o crime vai onde tem dinheiro circulando. Então, ele já se cruzou com emendas parlamentares. Já se cruzou com doações de campanha. Nós temos há uma disposição absurda no Brasil, que, aliás, foi um dos erros cometidos pelo Supremo, aí sim, mas, curiosamente, não foi cometido pela ala do Supremo, que eu admiro. Que foi a proibição da doação de empresas a campanhas. A proibição da doação de empresas a campanhas fez duas coisas. Sofisticou o mecanismo de Caixa 2, porque as doações continuam a existir. E disse para o crime organizado, venha, sabe por quê?
Porque vocês têm dinheiro vivo. E o dinheiro vivo não é rastreado. Né? E o dinheiro vivo, ele some, ele desaparece do radar. Então o crime organizado passou também a financiar as campanhas. Isto é mais perceptível no Rio de Janeiro, mas é só mais perceptível. Mas está em todo o Brasil. Né? Então, doação de campanha também na mão de crime organizado. Né? Veja o que está em curso, aliás, no Rio de Janeiro. A questão do Rio hoje não é só se a eleição, se vai fazer uma eleição indireta para um novo governador até o fim do ano. A questão é não devolver o poder do Estado a um pedaço do crime organizado, né? Que avançou. Né? E as elites políticas, essa palavra, você sabe que ela dói no ouvido, né? Porque elite, quando você vai para a etimologia da palavra, elite quer dizer rigorosamente os escolhidos, entre os melhores. Né? Nós conseguimos criar a elite dos piores. Então, essa elite política dos piores, suas conexões com o crime são evidentes, são dadas, são conhecidas. E aí, não adianta ficar bravo comigo. Quem quiser ficar bravo, fique bravo com os fatos. Eu não posso ignorar que nós teremos um candidato à presidência da República que pode vencer a eleição, que condecorou chefe de milícia quando era chefe de milícia e estava preso, que é o Adriano da Nóbrega, condecorado pelo Flávio Bolsonaro. Ele estava preso. E todo mundo sabia quem ele era. A intimidade era tal que a mãe desse senhor foi trabalhar no gabinete do Flávio. Trabalhar não, estava lotada no gabinete do Flávio recebendo rachadinha. Também a mulher dele. Segundo ele, era coisa do Fabrício Queiroz, que vinha a ser quem? Aquele que pescava com o papai, o compadre, o amigão, etc. Né? Que empreendeu uma viagem para se encontrar com a mãe do Adriano da Nóbrega para cuidar da fuga do rapaz. Tá ligando o Flávio ao crime organizado? Ele que explique como era a relação dele com o Adriano. Eu não tenho que explicar. Então, o crime e o poder, né, eles se misturaram faz tempo. É uma coisa grave, sem dúvida nenhuma. E aí vem a hipocrisia das hipocrisias, né? Que vem a extrema-direita e diz, vamos chamar todo mundo de de terrorista. Porque aí, chamando de terrorista, você mexe com os medos das mães dos morros, das mães das periferias, que também vem no traficante, evidentemente, um adversário, um inimigo, aquele que está ali, aquele que é visível. Né? Mas tem o invisível, aquele que não aparece. Né? E aí vem com essa linguagem de endurecimento das penas e de pega para capar e de construção de presídios, como o Bukele faz em El Salvador. E aí não deixa de ser curioso, né, Rafa? Porque nós temos 5 presídios federais de segurança máxima. 4 construídos pelo Lula. E um que foi inaugurado pelo Temer, mas teve 80%, que é justamente o de Brasília, construído pela Dilma. Então, na verdade, foi... Não adianta, de novo, quer dar morro, vai dar morro em ponta de faca. Nos fatos, não. Né? Foi o campo progressista
que construiu os presídios federais de segurança máxima. A direita produziu o quê? Baba rancorosa e reacionária que nada conseguiu fazer pela segurança pública. Né? Então, tem algumas coisinhas que a gente precisa lembrar e de que a gente vai cuidar. Sim. Né? E houve hoje uma mega operação. Né? Federal, ela cumpre 71 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão em 16 estados nesta terça. É uma mega operação contra o crime organizado, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Essa ação envolve diversas investigações, é chamada de Força Integrada 2 e dá continuidade à operação posta em prática quando outros 116 mandados de prisão e 174 de busca e apreensão foram expedidos. Também participam dessa fase polícias civis, militares e penais, guardas municipais e Polícia Rodoviária Federal. Esses mandados da Força Integrada 2 são cumpridos no Ceará, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e também no Rio de Janeiro. As operações envolvem diferentes crimes. Lá no Ceará, por exemplo, são cumpridas medidas cautelares em apuração sobre ameaças dirigidas a autoridades da segurança pública do Estado. No Espírito Santo, a ação é voltada para combater a logística de armamento de facções, com busca e apreensão em imóveis suspeitos de serem usados para armazenamento de armas e explosivos. Olha, você notou que, você passando essas informações, você fala de um crime que é atomizado de um modo aqui, que é atomizado de outro modo ali. O que é que caracteriza hoje essas organizações? Elas atuam em pool, ainda que elas tenham a sua autonomia. Então, a infraestrutura do tráfico de armas, o cara que trafica arma não é exatamente o mesmo que trafica droga. O cara que trafica droga, ele compra arma, mas ele não trafica. E os dois juntos não fazem garimpo ilegal lá no norte do país. Eles oferecem a infraestrutura para o garimpo ilegal. E esses três juntos trabalham com o madeireiro ilegal. Então, são células, são núcleos, né? Necessariamente não estão ligados a um mesmo comando, mas estão atuando ao mesmo tempo e de forma integrada. Né? Tenho conversado com especialistas, essa ideia de que, por exemplo, vamos pegar o PCC, essa ideia de que o PCC seja uma estrutura centralizada, que tem um núcleo mesmo ali, e dali partem as orientações para toda a cadeia do crime, não é bem assim que funciona. É por isso que é difícil, inclusive, atuar nesse enfrentamento. Né? Porque são joint ventures, elas vão se associando, uma usa a estrutura da outra, né? E por isso mesmo tem características de associações que são meio associações mafiosas. Né? Então, realmente não é fácil de combater isso, né? E depois se espalham pelas cidades, pelo campo, porque tem a vertente também do campo, da grilagem de terra. Tudo isso está junto, né? Num quadro que é de desigualdade e ainda de uma pobreza grande. Então, realmente, o país passa por um momento delicado, e por isso se faz necessário, e até agora a PEC da segurança pública, a gente vê não andou por razões políticas, e não andou por razões ideológicas. Então, está colocando esse programa, e aí leio editoriais assim, Lula que não deu a menor bola para a segurança pública. Isso é falso, que não tenha dado a menor bola para a segurança pública. Isso é falso. A questão é saber também, e os estados
fizeram o quê pela segurança pública? Né? Essa segurança pública que diz respeito ao cidadão, medo de celular roubado, medo de, como aqui em São Paulo, não tire o celular no meio da rua, porque passa alguém de bicicleta e leva. Né? E todo mundo sabe onde fica o prédio, para onde é levado. E, no entanto, está lá. Né? Isso diz respeito aos estados. E é curioso que quando você faz a avaliação, e como anda a segurança nos estados? A segurança nos estados tá boa, as pessoas aprovam. E no caso do governo federal? Não, no caso do governo federal não, aí tá ruim. Aí fica parecendo que houve uma piora substancial na área que concerne o governo federal nessa gestão, e isso é mentiroso. Porque essa Polícia Federal que está aí, ela é muito mais operosa do que a Polícia Federal de Jair Bolsonaro. Olha o Reinaldo praticando petismo. Não, praticando fatismo, fatos, coisas factuais. Existe a quantidade de dinheiro apreendido, existe a quantidade de bens indisponíveis, existe a quantidade de droga apreendida. Tudo é maior. Mas sem uma integração entre as polícias, por exemplo, o que a PEC da segurança vai permitir de maneira mais clara, fica muito difícil enfrentar isso. Não adianta meter pena de 40 anos para faccionado, pena de 40 anos, vai ter de cumprir 80% que não tem progressão, e não vai ter mais direito, e quem for faccionado não tem direito ao auxílio, o auxílio penitenciário, auxílio que se dá para as famílias dos presos, que é um absurdo, onde já se viu, além de ser preso, vai pegar a grana pública. Tá ótimo, não dê, porque aí o Comando Vermelho dá, aí o PCC dá. Aí ele passa a ter o comando também das famílias daqueles que estão presos. Como nós temos 600 mil presos, é um mercado inesgotável. Então, o enfrentamento da violência, inclusive, passa pela questão penitenciária. Passa, inclusive, por tirar do presídio para enfraquecer as facções aqueles presos que estão lá em situação irregular. Muitas vezes presos por causa de uma trouxinha de maconha, um moleque entra com 19 anos, fica lá e sai pronto para aquilo que a facção mandar ele fazer. Né? Então, é importante que se lance esse programa, mas é preciso que a gente faça o debate complexo. Eu ontem participei de um podcast da Warren, que vai ao ar ainda. Né? Há soluções que, no passado, os liberais, os progressistas, e veja, liberal que eu digo é um liberal que pode ser da direita democrática. Outro dia falei que não cabia numa Kombi, mas eu estou revendo a minha posição. Hoje lotaria um Fusca, né? Do tempo que havia Fusca, não é isso? A solução para isso não é simples, mesmo. E tem de ter medidas paulatinas, etc. Né? A direita tem uma solução. Dá porrada. Dá porrada, mata, prende lá, deixa 800 anos lá e está resolvido. Não está resolvido. Isso tudo só piora as coisas.